Olá, sejam bem-vindos ao Rio Pode Mais. Aqui nós mostramos as iniciativas que estão movimentando a economia fluminense. Hoje recebemos aqui conosco Jorge Luiz das Neves Moraes, presidente do Sincomac, que é o Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção do Estado do Rio de Janeiro. Jorge tem mais de 40 anos de atuação no setor e lidera esse sindicato que, de certa forma, pode funcionar também como um termômetro da economia. Jorge, primeiro, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando com você, Mariana, e mais essa oportunidade que a FEComércio proporciona para os sindicatos, para a gente poder falar um pouquinho do trabalho do sindicato. Então, sim, o segmento de materiais de construção, ele sempre teve essa questão de funcionar como um termômetro para a economia, tá? É verdade que o comércio de materiais de construção ele acaba tendo um efeito secundário, porque a construção civil ela é que, de fato, tem uma movimentação maior, mas dificilmente alguém compra um imóvel e não faz uma reforma, um ajuste, troca uma peça ou alguma coisa. E isso acaba, de certa forma, repercutindo no comércio de materiais de construção. E como é que estão as coisas? Tempos difíceis. Tá? E por quê? Nós estamos vendo um período da economia global, tá? Tenso, complicado. As coisas não estão fluindo como deveriam fluir e isso repercute no comércio, principalmente pela questão do o empresário, o comerciante, ele começa a ouvir notícias e ele fica receoso de fazer investimentos, de abastecer o negócio dele, e isso gera um efeito perigoso, tá? A economia não gira da forma que deveria girar. Tá? Isso acaba trazendo alguns transtornos. Interfere, inclusive, em empregabilidade, em circulação de riquezas. Então, nós gostaríamos, e a FEComércio tem tido um papel importante, sempre tentando melhorar o ambiente de negócios aqui do Estado do Rio, nós gostaríamos de estar numa época mais tranquila, né? de um comércio vigoroso, pleno emprego. Há uma perspectiva de melhora. Né? Há uma perspectiva de melhora. A economia do Estado reagiu, mas ainda não está nos níveis que nós gostaríamos. Jorge, você tem 40 anos de atuação no setor, né? Você falou do momento desafiador que a gente está vivendo. Eu imagino que com 40 anos de atuação no setor, no Brasil, você já viveu alguns momentos desafiadores. Alguns. O que eles ensinam com base nessa experiência? O que você pode dizer? Veja só, até a minha participação no movimento sindical, ela aconteceu num problema grande, que foi o período do tabelamento de preços. Tá? Da época do governo Sarney. Aquilo foi um momento muito difícil de incertezas, até com desabastecimento, e infelizmente, o empresário ele só olha para as entidades de classe nesses momentos difíceis, né? Até para buscar apoio, orientação, informação, e conosco não foi diferente. Nós começamos a participar da vida sindical nesse momento. Tá? Haviam muitas incertezas, indústria modificando preço e nome de produto, tá? Para poder fugir do tabelamento. Tá? Então, foi a nossa origem no movimento sindical, foi nesse momento. Tá? E eu vejo como extremamente relevante, porque tudo que a gente consegue desenvolver dentro do sindicato, obviamente com o apoio da FEComércio, é trazer algum tipo de informação ou melhoria para o comerciante. É essa a nossa atividade. Tá? E quando mencionei há pouco das dificuldades, hoje a gente tem lutado em bastante frente, vamos dizer assim. Tá? E a gente pode até falar um pouquinho sobre elas. Quais são as principais frentes? Hoje nós temos um problema grande, tá? Que
eu atuo bastante nisso, que é a questão de roubo de cargas, tá? Uma outra frente é carga e descarga, é sempre um problema, e o problema de sempre, que é a tributação, né? Outro dia eu estava até comentando com uns amigos, eu entrei nesse movimento sindical, comecei a participar, até aqui na FEComércio, a carga tributária, naquela época, se discutia 24%, 25%. Tá? Hoje nós estamos assistindo uma reforma tributária, que até a Casa tem feito bastantes estudos e disponibilizado para as entidades, nós estamos falando de 38%. Então, é uma coisa bastante preocupante. Tá? Mas voltando sobre a questão do roubo de cargas, a gente vem defendendo algumas pautas em relação a esse tema. Quais? Tá? Primeiro, uma maior rigidez para o receptador. Esse é o ponto principal. Quem rouba uma carga, ele precisa ter um direcionamento para ela. Tá? Isso foi uma pauta, inclusive, de uma comissão em Brasília, a qual a Casa me indicou, eu pude participar e abordei esse tema. Precisa haver esse endurecimento para com o receptador. Tá? E uma outra pauta que a gente vem defendendo já há algum tempo, quando houve um pico de roubo de cargas aqui no estado do Rio, foi montado um comitê, tá? Tipo um comitê de crise, onde participavam vários órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar, a própria Polícia Rodoviária Federal, alguém dentro da Delegacia de Roubo de Cargas. Tá? O sindicato, você estava... Sindicato, eu participei representando a FEComércio e outras entidades de classe, tá? E nós conseguíamos ali, descobrimos aonde eram os maiores focos, o que poderia ser feito, qual o direcionamento daquelas cargas, para onde elas estavam indo, e isso contribuiu muito para que nós tivéssemos uma queda significativa naquela ocasião desses números. Mas, infelizmente, esse problema não cessa. O problema continua, porque realmente as notícias reduziram, a gente tem a sensação de que, ok, acabou, não. Não acaba, não acaba. Infelizmente, não acaba. E alguns pontos aqui dentro do estado, até dentro da cidade do Rio, nós temos verdadeiras centrais de distribuição de carga roubada. Tá? Então, isso, para nós, é um fator que preocupa muito. De que forma que ele impacta a atividade de vocês? Ele impacta... Eu vou dar um exemplo para você. Tá? Nós recebemos muitas cargas de outros estados, principalmente São Paulo. Tá? As cargas, para virem de São Paulo para o Rio, têm um valor absurdo, uma sobretaxa, que eles chamam de taxa de risco para entrega no Rio de Janeiro, e que a gente acaba o quê? Onerando o preço. E onerando o preço, onera para o consumidor. Né? Então, é um efeito danoso, preocupante, tá? Fora algumas outras questões. Eu disse para você há pouco que nós estamos num momento delicado. A economia não está da forma que nós gostaríamos. E você imagina ainda amargar prejuízo, porque muitas seguradoras não querem mais fazer seguro de carga. Quer dizer, as que fazem um valor absurdo. Sobretaxam. Um valor... Porque todo seguro é calculado por grau de risco, né? Então, se o risco é muito alto, uma incidência dessa, como eu estou dizendo para você, fica inviável nós contratarmos um seguro para essas cargas. Ainda é assim? Ainda é assim. Para ser justo, tivemos agora, nesse ano de 2025, uma pequena melhora nesses índices. Mas, como você muito bem colocou, não encerra, não acaba, não para. Tá? Então, a gente, infelizmente, ainda convive com isso aqui no estado, com números alarmantes. E quando eu disse para você que houve uma queda, tá? O número que ficou... Não é bom? Não, é péssimo, é um número muito elevado. Esse comitê que existia na época da crise mais intensa, continua? Não, ele foi... infelizmente, esses movimentos acabam acontecendo quando há uma troca de governo, as coisas vão se perdendo. Tá? A gente vem pleiteando, a Casa vem ajudando nesse pleito nosso,
para reativar essa participação de todos esses entes que eu mencionei aqui. Tá? Às vezes as pessoas pensam, não, isso não vai adiantar, isso não vai trazer o benefício ou o resultado que precisa. Traz porque você coloca o problema no foco, você começa a discutir tudo que envolve aquela situação. Tá? E vai se buscando sempre soluções. Então, a gente sente muita falta disso. Seria muito importante reativar esse comitê. Com esses órgãos que eu mencionei há pouco, principalmente as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e as outras entidades de classe. Você citou também carga e descarga. Qual o impacto? A gente que está de fora do setor não tem ideia de que isso pode produzir um impacto direto nas operações? Eu brinco sempre que as pessoas, às vezes, todo mundo quer chegar no seu bairro e está com o bairro suprido de todo tipo de produto, de mercadoria. Mas elas não vão para ali ao acaso. Tem toda uma estrutura para aquela mercadoria chegar ali. E infelizmente, a gente verifica isso, né? Tem-se uma cultura de que a carga e descarga atrapalha o trânsito. A carga e descarga é necessária para o desenvolvimento da economia e o abastecimento da população. Então, o que precisa, sim, é ordenar isso. Tá? E a gente, através aqui da casa, já teve oportunidade de participar de várias situações, várias discussões, principalmente em grandes eventos. Nós tivemos o G20, nós tivemos no passado Copa, Olimpíadas, e esse tema sempre acontece. Fora o nosso... Ano Novo, Carnaval também são períodos críticos? Também. Né? Quando você restringe uma área de atuação de uma descarga, né? Certamente, durante um período de tempo, 2, 3 dias, no máximo, aquele local ali vai ficar desabastecido. Tá? Essa é uma situação muito dinâmica, é diária. Tá? E, além disso, a gente sempre é surpreendido com algumas surpresas. Né? A gente sempre... De restrição? Recentemente, nós tivemos a restrição de trânsito de caminhões na Avenida Brasil. Né? Os horários que foram definidos eram inviáveis. Né? E você imagina, um cenário de roubo de carga, deixar apenas em algumas faixas de horas, de tempo, somente a pista lateral. Como ia... É verdade, a gente não pensa nisso, porque a gente que é de fora fala, bota de madrugada ali e vai rodar, mas você tem um outro componente ali que você acabou de falar... Como você vai chegar no comércio, no ponto comercial, seja de que segmento for, para você efetuar a descarga? Quem consegue ficar com uma loja aberta, não vou ficar aqui até 2 horas da manhã esperando para receber a mercadoria? Não existe, né? Fora também o componente de segurança, né? Então, há toda uma estrutura que precisa ser muito bem analisada quando se vai tomar determinadas decisões nessas esferas governamentais. Qual que é o caminho, você acha? Eu sempre acredito no diálogo. Felizmente, a gente sempre busca o diálogo e a FEComércio hoje tem uma característica, ela é muito respeitada e é uma casa de diálogo. Então, as autoridades, seja de que esfera nós estivermos falando, municipal, estadual, federal, a gente consegue sempre ter um diálogo satisfatório. Então, essa própria situação da restrição de caminhões, assim foi. A gente conseguiu provar a importância, nada contra o transporte de pessoas, nada contra o transporte público de pessoas, mas a gente tem que tentar conciliar de uma forma que não gerem problemas mais sérios. E, felizmente, essa era uma decisão da Prefeitura do Rio, tá? E a gente conseguiu mostrar para o prefeito e ele aceitou que, de fato, precisava se buscar uma outra alternativa e está fluindo. O que todo mundo dizia que ia ser o caos e tal, está fluindo. A
de maneira ordeira, de maneira sem atrapalhar o transporte de pessoas. Você falou do papel da FEComércio na representatividade para ajudar o sindicato e até a interlocução, né, com o poder público. Como é que tem sido isso e de que forma que isso impacta no trabalho de vocês? Se pudesse falar para o associado as vantagens de estar no sindicato e, de certa forma, conectado à FEComércio também. Isso é uma coisa que muitas vezes o associado ele não consegue enxergar, tá? Pensa sempre no sindicato só na época do dissídio coletivo, que alguém tem que sentar com o sindicato dos empregados do comércio e definir lá o percentual do dissídio, de reajuste dos salários, tá? Mas é muito mais do que isso. Eu acabei de discorrer aqui sobre vários temas. E o vínculo do sindicato com a FEComércio, ele encurta muito essas distâncias, tá? E a FEComércio, ela é antenada a tudo ela está antenada a tudo que acontece nos sindicatos. Todas as nossas demandas dentro da estrutura da FEComércio já tem os caminhos para onde nós devemos seguir. Então, o nosso associado, a gente procura mostrar que esse caminho de estar próximo, estar junto e ter uma entidade maior nos resguardando tem um peso muito grande. Isso foi importante ali atrás na pandemia, que foi um período muito difícil para todos vocês, enfrentaram uma situação particular e conseguiram serem classificados, né, como um serviço básico essencial para conseguir rodar. Isso lá atrás foi importante? Em que medida como é que aconteceu essa articulação? Olha, eu preciso ser bem transparente. Quando começou essa questão dos itens essenciais, dos produtos essenciais, quando alguns associados trouxeram, e nós já estávamos no meio da discussão, eu, num primeiro momento, eu imaginava que não iríamos conseguir, até pela desinformação, tudo que estava acontecendo em relação à potencialidade que estava sendo prevista para a pandemia. Eu falei, eu acho que nós não vamos conseguir, mas a gente tem que sempre lutar, né? E mesmo eu descrente, eu me engajei nisso e nós fomos atrás de conseguir essa classificação, o que para nós, eu digo para nós foi positivo, mas foi mais positivo para a população, porque na medida que todo mundo ficou em casa, as necessidades afloraram e coisas que a gente muitas vezes adiava, não, vou fazer o mês que vem, vou ver isso Eu depois. botei meu piso, é verdade. Provavelmente você postergou essa decisão por algum tempo. Já queria antes mas quando você começou a conviver com aquilo 24 horas no seu dia, você falou, eu preciso resolver isso. E você resolveu. E assim foi com boa parte da população. Para nós, eu tenho sempre o cuidado de dizer isso. A pandemia não foi boa para ninguém, mas para nós, nessa função, nessa prestação de serviço para quem tinha a necessidade do material de construção, para nós foi muito importante, tá? Jamais eu gostaria de passar por tudo isso novamente, tá? Sob nenhuma hipótese. Todos nós perdemos vários amigos, conhecidos, familiares, então eu tenho sempre esse cuidado. Foi bom pela questão de nós prestarmos esse serviço, pelos volumes de vendas. Para o setor foi bom, houve um aquecimento? Foi bom, muito grande, muito grande. E recuou depois? Recuou. E esse é um outro problema que o setor vem enfrentando, tá? Se você permitir, eu até entro nesse tema. O período foi tão positivo para o segmento de materiais de construção que nós tivemos grandes volumes de venda, 2020 e 2021. E hoje a gente está enfrentando um problema tributário, tá? Que existe um benefício fiscal para o segmento atacadista. E esse benefício, ele diz que você precisa ter
uma meta de recolhimento mensal baseado nos 12 meses anteriores à concessão do benefício. O período de cálculo da meta foi exatamente o período da pandemia. Então, todo mundo estava com os seus recolhimentos bem elevados. Então, a meta está muito elevada. E hoje nós voltamos a um nível pré-pandemia, ou talvez um pouco acima do pré-pandemia, mas não estamos conseguindo recolher o imposto nesse volume. Tá? Então, a gente vem fazendo tratativas junto à Secretaria de Fazenda para tentar pleitear, e é bom que se diga, esse pleito é embasado por previsão dentro do decreto que instituiu esse benefício fiscal, para que a gente consiga fazer revisões dessas metas. Tá? Então, é um efeito colateral do período de vendas elevadas. Mas, mais uma vez, a Casa, a FEComércio, tem nos apoiado e tentado buscar, junto à Secretaria de Fazenda, essas revisões. Não é fácil, né? O governo não gosta de ceder em termos de arrecadação. Ainda mais no momento atual. Exatamente. Mas é necessário, porque algumas empresas estão passando períodos difíceis para cumprir essa obrigação. Além da questão tributária, de que forma que os juros, a gente está com mais alta taxa de juros desde 2006, a última reunião manteve, mas manteve em 15%. De que forma que impacta o setor de vocês, o acesso ao crédito? Impacta muito, muito. Eu falei há pouco que a construção civil, ela também acaba ajudando quando há uma venda elevada de imóveis, tá? A taxa Selic, nos níveis que ela está hoje, tá? Isso inibe a venda de imóveis e inibe também a concessão de crédito direto para a pessoa física. O dinheiro ficou muito caro. O dinheiro sempre foi caro, mas ele hoje está muito mais caro. Tá? Então, na hora da pessoa fazer a conta para fazer uma reforma ou uma construção, quando ela vai buscar esse financiamento, ela acaba desistindo, adiando, esperando. Então, esse é um fator. E as empresas, elas muitas vezes também precisam de crédito, precisam de recursos para fazer investimento, atualizações, renovação de frota. Aí, num período desse, com juros nessa taxa tão elevada, isso inibe bastante também. Tá? Então, afeta dos dois lados. Afeta no consumo, porque está mais caro para a população ter acesso ao crédito, tá? E afeta para nós, todas as vezes que a gente precisa para fazer determinados investimentos maiores, né? Para modernizar, para, como eu disse, renovar a frota, enfim. Então, a taxa de juros nesses níveis não contribui em nada, em nada. São muitos os desafios, né, Jorge? Você chegou a falar no início, mas olha, eu acredito, tem uma perspectiva, uma luz aí. Como é que você vê o futuro? Olha, eu prefiro sempre ser otimista. Tá? Eu tenho eu sempre falo assim, nada é tão bom que é para sempre, mas nada também é tão ruim que vai durar para sempre. As coisas vão mudar. Tá? E nós vemos, sim, alguns indicadores dentro da economia do Estado do Rio positivos. Tá? E a gente espera que isso acabe repercutindo no comércio de maneira geral. Tá? Um fator positivo, nós tínhamos no passado muita dificuldade do acesso aos órgãos governamentais, à estrutura de poder, independente de esfera. Isso é uma coisa positiva. Hoje nós conseguimos ter diálogo com, seja Estado, município ou até questões federais. Então, esse é um fator muito importante para nós. Tá? E a questão da economia, a gente espera que esse arroxo que está sendo feito em função está sendo utilizado a taxa de juros, que isso
comece a ser flexibilizado em breve e isso solte um pouquinho o consumo na ponta, que é importante para nós. Até porque também é um outro tema que eu venho sempre trazendo esse debate aqui para casa, e a casa sempre acolhe, apesar da gente entender que é difícil. Hoje nós temos alguns fatores concorrendo com o consumo, né? Por exemplo, as apostas eletrônicas, as bets, isso tira muito dinheiro da economia, tá? Isso é um problema grave. Além do que, aqui nós temos o nosso economista, o doutor João, e eu converso muito com ele, doutor João Gomes, converso muito com ele, está sendo feita uma drenagem de recursos dos meios produtivos, do comércio, para esses jogos eletrônicos, fora problemas psicológicos que estão gerando aí na população. Então, além de todas essas dificuldades, nós temos essa novidade trazida pela tecnologia. A tecnologia é muito boa, mas isso facilitou muito o crescimento dessas apostas eletrônicas. E vem impactando o poder de compra. Muito, muito. Eu, no dia a dia, eu sou muito próximo da equipe lá que a gente trabalha, a gente escuta relatos preocupantes, tá? Pessoas que se endividam, volumes acentuados, e isso podia estar, como eu costumo dizer, podia estar no meio circulante, né? Isso podia estar sendo canalizado para isso, à custa de uma crença que não vai levar a lugar nenhum, só a perder dinheiro. Jorge, queria falar um pouquinho da sua experiência e do setor. Você está mais de 40 anos no setor, começou bem jovem, portanto, né? Verdade. Em quantos anos? 10 anos. 10 anos trabalhando. 10 anos. A sua família tinha a loja? Na verdade, começou o atacado em 1979 e eu tinha 10 anos e eu gostei de ir para lá brincar nas férias e fiquei. Consegui. Ficou. Fiquei. Tá? Fiquei e gosto. Consegui conciliar os estudos e tudo, sempre muito difícil, estudando à noite, fim de semana e tal, cursos, mas eu gosto. E como é que você vê a evolução do setor? O setor evoluiu muito. A própria construção civil evoluiu bastante, tá? Os produtos, obviamente, se modernizaram, houve aquela onda do faça você mesmo, isso foi positivo. Os produtos começaram a ser pensados para o consumidor utilizar e fazer em casa, não depender tanto de profissional, de contratação de profissionais, tá? E isso foi muito positivo. Então, naturalmente, os produtos evoluíram, ficaram mais acessíveis a uma pessoa que não sabia trocar um sifão da sua pia. Hoje está tudo lá explicadinho, você troca rápido. Sem depender de mão de obra. Você troca e troca fácil. Tá? Com relação aos materiais, você com a sua experiência, tem exemplos, assim, materiais que eram pouco usados e que hoje são muitos, ou ao contrário, materiais que antes não podiam faltar, que saíam pra caramba e hoje em dia... Então, recentemente, você quer ver uma coisa curiosa? Recentemente eu estava conversando dentro da empresa e vários itens, esse fenômeno aconteceu, tá? Tinha um item que, numa época, a partir de setembro, o volume de venda disso era absurdo. Trilho de cortina. Por quê? Todo mundo queria reformar a casa no final do ano e tal, aí vai trocar a cortina. Só que na hora que ia mexer, o trilho soltava, amassava, aquilo era um alumínio bem fininho. Então, o volume de vendas disso no final de ano era absurdo. Tá? E hoje é persiana, hoje os trilhos mudaram, hoje as cortinas têm de vários modelos, de várias formas, facilitou. Tá? Então, estou te dando um exemplo de um produto que vendia muito, ainda vende, mas não na mesma quantidade. Proporção. Algumas ferramentas também, com o advento da redução de custo de alguns materiais, por exemplo, parafusadeira elétrica. Isso no passado, só quem tinha isso era profissional, tá? E era uma novidade. Hoje você compra isso por um preço bastante acessível,
a maioria das pessoas tem. Se não tem, na casa tem alguém que tem, empresta que consegue pedir, é verdade. e usa. É né? verdade. Então, isso foi uma outra mudança. Com essa redução nos preços de produtos que até então eram caros, uma furadeira elétrica, uma parafusadeira, uma serra Makita, serra para cortar revestimento e tal, isso era muito caro. Hoje esses produtos estão num nível de preço mais acessíveis ao consumidor, aquele que não é profissional, tá? Em contrapartida, você mencionou alguns produtos que hoje têm uma evidência maior do que no passado. Eu vou te dizer uma linha de produtos que, quando eu era garoto, nós vendíamos, mas não vendia na proporção que vende hoje. A linha de impermeabilizantes, por exemplo. Tá? A linha de impermeabilizante modernizou muito. Hoje você tem impermeabilizante para todo tipo de necessidade. Por exemplo, numa casa, começava uma fundação, ninguém usava impermeabilizante. Hoje o impermeabilizante já entra do alicerce ao telhado, literalmente. Então, essa é uma linha. Existem outras, tá? Mas essa é uma linha que se modernizou e se popularizou e ganhou um espaço muito grande nas lojas de materiais de construção. A própria tinta, hoje tem tinta para todo tipo de... Nossa, cor você se perde ali, né? Cor, até na escolha ali, viaja. esquece, E os nomes fosca, acetinada, semibrilho e tal. Isso hoje também houve essa mudança significativa. A última reforma que eu fiz, eu fui procurar um branco, sair com algodão. Então, é uma variação. É isso. E gostou? Gostei, adorei. Senti a diferença pro branco. Você acha certeza. Que não? Mas... Sente a diferença. E material? Tem algum material que hoje bomba, o preferido do consumidor, que não pode faltar? Tem alguma curiosidade nesse ponto ou não? São muitos, Mariana, são muitos. Tem uma moda atual ali? Você falou de tinta. Tinta tem muito de moda. A cor tem muito de moda. Tá? Aí vocês sentem isso. Começa o pedido mais por aqui, por exatamente. Ali. Tá? E às vezes uns tons que às vezes você fala, será que vai vender? E vende. E vende. Às vezes, por N razões, começa a ter uma divulgação daquela cor e aí tem venda. Agora tem alguma que está no momento? Você lembraria? Além tem o branco, né? Essas coisas, mas tem alguma cor que esteja no momento? Os tons pastéis sempre eles prevalecem. Curioso. Sempre prevalecem. As cores mais claras sempre prevalecem. Você falou algodão egípcio, que é uma cor o algodão hoje, egípcio, é uma cor hoje que vende bastante. Tá? Os tons de cinza também hoje vendem bastante. Tá? Tem vários tons de cinza que vendem bem. E, assim, recentemente tem uma determinada marca de tinta que ela fez uma collab com a Disney e tem os quartos das princesas. Cor da Branca de Neve. E isso repercute para vocês na ponta? Não muito, mas repercute para o consumidor. Eu sempre digo isso. O principal é a gente atender uma necessidade do consumidor. Tá? E quantas meninas de 4, 5 anos você vê vestidas ali de princesa? Querem ter o quarto da princesa. Nossa, isso aí. Entende? Então, se não traz um grande volume, traz a satisfação do consumidor. Eu acho que isso é o principal. Para a gente fechar, a questão da sustentabilidade também tem impactado nessa demanda de materiais? Isso tem entrado com força para vocês? Bastante. Isso tem crescido muito. Você há pouco mencionou alguns itens que mudaram, né? Lâmpada. Hoje todo mundo quer as lâmpadas de LED, né? O consumo de energia é menor, a durabilidade é maior, tá? Esse é um ponto. Outra coisa muito comum que algumas casas, tá, a pessoa já tem esse cuidado, os sensores de presença, tá? Para não deixar a luz acesa, a luz do quintal acesa, então o sensor de presença,
ou relé fotoelétrico, que é para controlar, escureceu, acende e tal. Então, isso são situações que acabam impactando. Fora as questões, por exemplo, a nossa empresa, ela hoje é autossustentável de energia. Nós temos um parque de geração de energia, tá, solar, e nós somos autossustentáveis na geração de energia para consumo próprio. Tá? Então, isso é importante, sim. Isso é uma pauta do setor. O setor está bem ligado e acompanhando tudo que é feito, tá? E a gente tem que pensar no futuro. Uma hora, se a gente usar mal, a conta vai chegar. É questão de sobrevivência, né? Exatamente. E uma última pergunta, você falou com relação às luzes, sensores de presença, a automação que vem ganhando espaço cada vez maior nas Muito casas, grande. né, Alexa? É muito grande. Isso mexe também com vocês, com o setor? A gente tem que sempre pensar ao comprar determinados produtos para oferecer para as lojas, para ofertarem para o consumidor, a gente tem que levar isso em consideração. Tem aumentado a demanda? Sempre, sempre. Todo mundo quer... Vou deixar a TV ligada quando eu chegar, o quarto tem que estar aceso, o ar refrigerado e tal. Isso hoje é uma realidade. Então, o setor caminha nesse sentido, você acredita? Também de caminha material de nesse construção, seja atacado, e depois o varejo, que é o que vai repercutir. Claro. Essa automação, a tecnologia está inserida? Sempre, sempre, sempre. E também, para nós, até enquanto empresa, a tecnologia nos ajuda muito. No dia a dia, na operação? Na operação. Rastreamento de caminhões, rastreamento de frotas, e muitas outras situações. Tá? A partir de um determinado tempo para cá, isso ficou muito acessível. Eram coisas muito caras e isso se tornou muito acessível. E está acontecendo isso com o consumidor também. Essas facilidades, esses benefícios estão sendo mais acessíveis ao consumidor. É verdade. Jorge, para a gente fechar, se pudesse deixar um recado para o associado, ou quem não é associado e é do setor, está nos escutando agora, o que você falaria? O sindicato, o Sincomac, é a nossa casa e a FEComércio é o nosso amparo. Então, quanto mais juntos nós estivermos, não é aquela coisa só da união faz a força. Não é só isso. Surgem ideias, surgem pontos para serem discutidos, surgem oportunidades e surgem temas que podem ser levados a diversas esferas. Agora, se cada um só pensar em si, a coisa não funciona bem. E tem muita coisa acontecendo, Muita coisa acontecendo, tem muitas oportunidades e a gente espera que não precise ter uma dificuldade tão grande para que as pessoas estejam mais próximas. Seria bom que a gente estivesse próximos, juntos, em vários aspectos, em várias épocas. Não precisa esperar a crise, Não precisa esperar a crise. Aliás, é melhor que a gente esteja junto antes, para quando a crise vier, a gente esteja mais forte. Perfeito. Jorge Luiz, Sincomac, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Imagina. Jorge. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você, Mariana. Prazer foi recebê-lo, compartilhar informações tão importantes para o setor. Gente, obrigada pela companhia, sigam-nos aqui no nosso YouTube, se inscrevam, vamos mergulhar pelo estado do Rio de Janeiro e por diferentes setores tão importantes para a nossa economia. Até a próxima, valeu, tchau!